Olá pessoal, boa noite. Vamos à continuidade às nossas aulas, né? Vimos várias coisas, pessoal. É uma matéria muito interessante, né? Muito importante, porque realmente são coisas que a gente vai colocar em prática, são coisas que a gente vê no dia a dia, né? E seguindo, né, a linha da nossa matéria, pessoal, agora a gente vai começar a ver sobre a questão de curativos. Pessoal, muito importante isso aqui, né? Na nossa carreira, na nossa profissão. Por quê? Porque são coisas que a gente vai estar lidando o tempo todo, né? Principalmente a questão de administração de medicamento e a questão dos curativos. É basicamente o que a gente vai mais fazer no nosso dia a dia quando a gente estiver lá na nossa prática de trabalho, tá? O que eu sempre gosto de falar, pessoal, curativo, né? Qualquer pessoa leiga vai conseguir fazer, né? Até uma criança, se você der, né? Os materiais para ele fazer, ele vai saber que ele tem que limpar aquela ferida e depois secar, né? Qualquer pessoa consegue fazer um curativo. Mas, pessoal, o que que vai nos diferenciar de pessoas leigas, né? Por quê? Porque agora a gente, né, tá se capacitando, tá se formando para se tornar profissionais da saúde. O que vai me diferenciar, pessoal, de pessoas leigas fazendo um curativo é eu conhecer a fisiologia da ferida, a fisiologia daquele curativo ali, tá? Então a gente tem que ver, tem que aprender, né? É muito bom quando tem técnicos de enfermagem que mandam muito bem de curativo, que conseguem fazer um curativo muito bom, tá? Então eu sempre falo, para mim ser um bom profissional, para mim ser um bom técnico que faz curativo, que ninguém coloca defeito, eu tenho que conhecer a fisiologia desse curativo, eu tenho que conhecer a anatomia desse curativo, tá? Se eu conhecer tudo isso aí, pessoal, com certeza os meus curativos eles vão ser os melhores, tá? Então, de curativo, para a gente começar a falar um pouquinho sobre curativo, a gente tem que lembrar, né, como que começou a ser feito, né? Então vocês lembram que antigamente, né, lá, né, quando começou a surgir a questão dos medicamentos, né, tudo começou, pessoal, através de plantas, né? Então foi da mesma forma os curativos, tá? No início, os curativos eles eram feitos, eles eram tratados com extrações, né, vindo das plantas aí, tá? Então, né, basicamente a gente vai aprender, né, como que é hoje em dia, né? Atualizou muito, mudou muita coisa aí, tá? Então, como que surgiu, pessoal, a história dos curativos, né? Então, assim, desde a pré-história, né, desde muito tempo, eram preparados de folhas, de plantas, né? Tudo essa questão de medicamentos, né, de métodos que eram colocados ali, de antídotos, tudo vinha de plantas, tá? Com isso, o que, que eles visavam, né? Então, já há muito tempo atrás, eles já visavam, né, facilitar a cicatrização ali daquela ferida, né? Então, assim, eles nem se preocupavam muito ali com o curso de ser uma ferida estéril, de ser uma ferida bem limpa, né? De ser uma ferida bem esterilizada, bem desinfectada, né? Eles pensavam mais na cicatrização, né? E acabava que tinha plantas que ajudavam isso. Com o passar do tempo, a evolução das civilizações foram se aperfeiçoando, né? Então se foi criando vários métodos, começaram a usar emplastros, depois vieram ervas, aí depois começaram a usar mel, né? Cauterização de feridas com óleos ferventes, né? Depois com ferro quente, tá? Chegou o álcool ali, aí começaram a usar o vinho, né? Por quê? Porque tinha álcool, por quê? Porque o álcool, né? Ele desinfectava aquele local ali, né? Acabava que matava os micro-organismos que tinha ali e essa ferida sarava muito mais rápido, tá? Utilização de banha de origem animal, né? Aí começou, né? Começou a estudar mais, né? A ter mais estudos mais aprofundados a partir do momento que começaram a colocar banha ali, né? Por quê? Porque é uma coisa gordurosa, né? Os egípcios eram habilidosos no processo de embalsamentos para o tratamento de feridas. Eles utilizavam o conceito de ferida limpa, né? Então esse conceito de que a ferida limpa ela vem de muito tempo, né? Vem desde dos egípcios aí, né? Depois veio Florence também que implementou toda essa questão da limpeza ambiental, da limpeza das feridas, o porquê que uma ferida ela tinha que ser bem limpa, né? Em 1962, pessoal, esse estudioso aqui, né, que a gente chama de Winter, né, ele demonstrou que o meio úmido, né, enzimas como a colagenase e a proteinase capacitavam as células para migrarem através da ferida para a área úmida, onde há fibrina, né. Então, assim, pessoal, esse estudioso, né, esse médico, ele identificou que o meio úmido, né, havia migração de células para aquele local ali, para aquele tecido, entendeu? Então, por que que hoje em dia a gente coloca, né, a gente deixa essas feridas no meio úmido, né? Como é que acontece, né? Primeiro a gente vai fazer toda aquela limpeza, toda aquela desinfecção, toda aquela esterilização e no final a gente vai colocar o que? A gente vai deixar um óleo, né? Pode ser utilizado, tem vários tipos de óleo que a gente utiliza, mas o que a gente mais usa é o óleo de girassol, tá? Então qual que é a importância desse óleo de girassol nessa ferida?
eu deixar esse meio úmido, entendeu? Desde 1962, o Winter, né, ele já descobriu ali que no meio úmido as células migravam mais facilmente ali para aquele local de ferida, né? Então as enzimas como colagenases, proteinases, que são proteínas, elas vinham com mais facilidade para o leito daquela ferida, e aquela ferida ela sarava muito mais rápido, tá? Então é por isso que hoje em dia, né, a gente tem que deixar essa ferida aí o mais úmida possível, né, para que esteja mais migração de células, né, para que minhas células de defesa, né, consigam migrar ali para aquele leito daquela ferida, né? Então, quando tá aí no meio úmido, essas células epiteliais, né, elas conseguem mais profundamente na lesão dessa ferida, né? Então, assim, esse plano de umidade, ele vai permitir essa proliferação de células ali no meio daquela ferida, ela vai sarar muito mais rápido, tá? Da mesma forma, pessoal, uma ferida seca, ela vai exigir uma maior atividade metabólica e necessitará de mais tempo para a cura, tá? Então, uma ferida seca, uma ferida que tem crosta, né? Aquela crosta ali, aquela casca, ela vai dificultar a real visualização dessa ferida, entendeu? Ela vai mascarar, né? Um micro-organismo que está ali embaixo, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente umidifica, né? Essa ferida aí, a gente deixa com um pouquinho de óleo aí, né, para que aquela casca, aquela ferida, ela fique mais úmida, né, e depois a gente vem e retira toda aquela casca, toda aquela crosta ali, tá? Então uma ferida, pessoal, ela não pode ficar muito seca, tá? Mas não confundam, quando eu falo seca, tá, seca com aquela crosta, com aquela casca ali, né? Às vezes já tem necrose, às vezes já tem fibrina, né? Que é aquele material, aquele tecido morto ali, tá? Então, quando ela tiver essa crosta, esse tecido morto, essa casca, a gente vai retirar, né? E vai deixar essa ferida o mais úmida possível com óleo, né? Com um óleozinho, tá? Não é úmida, pessoal, na questão de exudado purulento, ou ser o sanguinolento, não, tá? O úmido, quando eu falo, tá? A questão do óleozinho de girassol ou algum outro tipo de óleo, tá? Então, pessoal, igual eu falei para vocês, para mim ser uma pessoa, né, que conheça o curativo, né, que sei diferenciar um curativo, eu tenho que conhecer o que? A fisiologia e a anatomia, igual eu falei para vocês. Qualquer pessoa vai saber fazer um curativo, né? Mas o que vai diferenciar a gente profissional da saúde de quem não é profissional da saúde é eu conhecer a anatomia dessa ferida, eu conhecer a anatomia dessa pele, a fisiologia dessa pele, tá? Então a gente vai lembrar um pouquinho, né? Por quê? Porque a gente já viu isso aqui, a anatomia, as questões da pele, como que minha pele é definida, tá? Então já de início, né, a pele ela pode ser chamada de cutis também, né? O que é que vem ser a pele aí, né? A pele, pessoal, ela é esse manto de revestimento do organismo, indispensável à vida e que isola os componentes orgânicos do meio externo. A pele apresenta grandes variações ao longo de suas extensões, sendo as mais elásticas e mais flexível, algumas vezes mais rígida, tá? Então a pele, pessoal, ela é um órgão, né? Na verdade, é o maior órgão aí do nosso corpo, né? Servindo aí de quê? De isolamento dos componentes orgânicos do meu meio externo, tá? Então a pele, né, acaba que ela serve disso aí, né? Para isolar, né, isolar o frio, tá certo? Isolamento térmico. A pele apresenta grandes variações, né? A gente vai conhecer que a pele ela é constituída de camadas, né? A gente tem a epiderme, a gente tem a derme, a gente tem a hipoderme, né? Sendo que a epiderme por si só, pessoal, ela é composta por 5 camadas, tá? Então aqui, né, nessa figura, né, nessa figura anatômica, dá pra gente conhecer quais são os componentes da pele, tá? Então, no meio externo aqui, né, a gente tem os pelos, depois a gente chega aqui nas glândulas sebáceas, tá? Aqui a gente tem os folículos pilosos, tá? Aqui bem no cantinho aqui onde inicia, né, os pelos, os fios de cabelo. Temos as glândulas sudoríparas, né, que são responsáveis por estar eliminando o suor, né. E nas camadas, né, a primeira delas, a mais superficial, a gente tem a epiderme, tá? Epiderme por si só, né, ela é composta por mais 5 camadas para chegar na derme, né, que é essa camada intermediária aí, tá? Entre a epiderme e a hipoderme. Chegamos na hipoderme, né, que é aquele tecido subcutâneo, aquele tecido que já tem tecido gorduroso, né? Ou seja, já tem vários adipócitos aqui, já tem reserva de gordura, tá certo? Então acaba, pessoal, que a pele, né, ela é um órgão, né? Por quê? Porque ela vai servir, né, de proteção para o corpo das pessoas, né? Isolamento térmico, tá? Protege órgãos, vai proteger alguns ossos, alguns músculos também, tá? Então, para mim conhecer um curativo, eu tenho que conhecer a pele, eu tenho que conhecer essas camadas da pele, tá? Então vamos lá, na primeira camada da pele, né, que é a epiderme, essa primeira camada aqui, tá? Então, pessoal, essa camada da pele, né, que é a epiderme, como eu falei para vocês, ela é dividida em 5 partes, tá? É um epitélio estratificado pavimentoso,
queratinizado de origem equidérmica, tá? Composta por mais 5 camadas, tá? Então não confunda, a epiderme é a primeira camada da pele e ela é dividida em 5 camadas, tá? Temos o extrato córneo, extrato lúcido, extrato granuloso, extrato espinhoso e extrato germinativo, tá? Lá embaixo a gente ainda tem o que? A camada papilar reticular da derme, tá certo? Então essas camadas, pessoal, cada uma tem uma função aí, né? A primeira delas, que é a camada basal, também pode ser conhecido como germinativa, né? Camada basal ou camada germinativa aí, né? Então, quais são as funções dessa camada? Então, essa camada, pessoal, que é a camada basal, ela tem atividade mitótica, né? Ou seja, atividade de divisão celular, responsável também pela constante renovação da epiderme. Então, essa constante renovação da pele, né, também é de responsabilidade dessa camada basal aí, tá? Camada espinhosa, né? Suas células possuem ramificações que saem do citoplasma, né? Possui tonofibrilas, né? Desmossomas também, que tem a função de manutenção da coesão das células, sabe? Dessas células que ficam na epiderme, tá? Consequentemente, na sua resistência ao atrito, né? Acaba que ela fortalece a epiderme, tá? Camada granulosa, né? Célula cujos citoplasmas são observados, né? Os grânulos grosseiros, ou seja, quando a pele está começando a se regenerar, né? A gente tem aqueles tecidos granulatosos ali, né? De grânulos, tá? Grânulos de querato. Camada lúcida, tá? São camadas achatadas e hialinas, tá? E os eosinófilos, que são tipos de células de defesa, né? Eles vão atuar aí nesse local aí, né? Nessa camada lúcida. O citoplasma consiste em numerosos filamentos compactados e envolvidos por material elétrons densos. Ainda se pode se ver demossomas entre células, tá? Temos a última camada, né, que é a córnea, constituída por células achatadas, mortas e sem núcleo, citoplasma com grande quantidade de substâncias córneas, tá? Chamada também de queratina, né? Acaba que é o local ali onde fica acumulada a queratina aí, tá? Segunda camada da pele, pessoal, que é a derme, tá? É constituída de tecido conjuntivo, né? Sobre a qual se apoia a epiderme. Então, a derme, ela fica ali abaixo da epiderme, aquela segunda camada da pele, tá? Espessura máxima em 3 milímetros na região plantar, tá? Então, o que a gente consegue identificar, né, a derme, né, dessa figura, né, tecido conjuntivo denso, temos a camada reticular, né, ou também tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, ela é formada por duas camadas, a derme, tá? Na camada papilar, né, que é a delgada, constituída por tecido conjuntivo frouxo, ela vai penetrar nas papilas dérmicas, tá? Nessa camada foram descritas fibrilas especiais de colágeno, tá? Colágeno, pessoal, que vai dar sustentação à pele aí, tá? Que se insere na membrana basal e penetra profundamente na derme, com função de prender a derme à epiderme, tá? Segunda camada, né, a camada reticular, mais espessa, constituída por tecido conjuntivo denso, né, é um tecido mais firme, né, apresenta menos células e fibras colágenas, mais abundante nas espessuras, no qual a camada papilar, tá? Já a terceira camada da pele, pessoal, que a gente viu, né, são constituídas por 3 camadas aí, tá? Que é a hipoderme, é formada, pessoal, por tecido conjuntivo frouxo, né, que une de maneira pouco firme, né, a derme aos órgãos subjacentes. A hipoderme poderá ter uma camada variável de tecido adiposo, né, que é aquele tecido gorduroso, aquele tecido amarelado que quando a gente vê numa ferida, num curativo, a gente já consegue identificar, né. Acaba que um curativo que ele atinge, pessoal, a hipoderme, ele é um curativo profundo, né, por quê? Porque já está lá, a gente já consegue observar tecido gorduroso, né, tecido adiposo ali, tá? Dependendo da região e da nutrição, formando uma camada chamada panículo. Panículo adiposo, o mesmo proporciona isolamento térmico, né? Com isso, confere proteção contra o frio, né? Pessoas, pessoal, que moram em região muito frias, né? Acabam que esse tecido, né? Que é essa região da pele, que é a região da hipoderme, ela ajuda muito esse pessoal, né? Por quê? Porque ela serve como isolante térmico, né? Pessoas que moram em país muito frio, né? Acabam, né? Que essa camada da pele, ela ajuda, ela faz essa isolamento aí térmico, tá? Então, aqui nessa figura, a gente consegue identificar, né? Lembrar que a epiderme, ela possui 5 camadas, a derme, ela possui 2 e a hipoderme, ela não possui nenhuma camada, tá? Então, temos a primeira camada da pele, que é a epiderme, formada por 5 camadas, né? Temos a segunda camada, que é a derme, né? Formada por 2 camadas. E temos a hipoderme, que a gente já consegue identificar, já consegue visualizar, né? Tecido adiposo, ou seja, tecido gorduroso. Agora, pessoal, que a gente conheceu, né, sobre as camadas da pele, sobre as funções da pele, né, quando que surgiu os curativos, a gente vai começar
né, realmente a ver as definições de curativo, as definições de feridas, tá? Pessoal, né, para mim ver um curativo eu tenho que saber identificar, né, qual que é o tipo dessa ferida aí, né? Então, assim, a gente vai ver que tem vários tipos de feridas, tá? Então, a ferida pode ser definida como qualquer tipo de ruptura, tá? De integridade de um tecido ou um órgão, tá? Então, qualquer tipo de ruptura, né? De rompimento ali de uma estrutura, de um tecido, de um órgão, é considerado ferida, pessoal, tá? Rompeu a pele ali, né? Na sua integridade ali, a gente já chama de ferida. Podendo atingir desde a epiderme, né? Lembra das camadas da pele, que é a primeira camada ali, até estruturas mais profundas, como as faces, os músculos, órgãos e cavitários, tá? Então, pessoal, as feridas, elas têm classificações, né? Como que são classificadas, né? Essas feridas aí de acordo com sua classificação, né? A gente tem feridas agudas, né? Que são essas feridas cirúrgicas, esses traumas, tá? Essas ralamento, né? Quando a pessoa se rala ali, tá? Térmicas e infecciosas, tá? Então, basicamente, essas feridas, né? Aqui tem um exemplo aqui, ó, ferida aguda, né? Um corte, né? Um corte que não é tão profundo, né? Um corte cirúrgico, tudo a gente chama de ferida aguda. Por quê? Porque o curso dessa doença, ele não vai demorar para sarar, né? Vai ser uma ferida que vai sarar mais rápido, bem mais rápido, né? Então, a gente tem feridas agudas, né? Feridas crônicas, são feridas ulcerativas, né? Aqui a gente já tem um exemplo, né? Uma ferida muito prolongada, né? Muito comum em pacientes diabéticos, né? Pacientes que desenvolvem aquelas lesões por pressão ali, tá? Então, assim, ferida crônica, né, são aquelas feridas ulcerativas, né, as lesões por pressões, enfermidade dermatológica, né, problemas na pele, psoríase, tá? Também temos o tipo de feridas drenantes, tá, pessoal? Aquelas feridas que têm fístulas, que têm drenos, né, grandes cirurgias que têm aqueles grandes drenos, a gente já consegue identificar aí, né? Então, assim, em relação à sua classificação, pessoal, não esqueça, tá? As feridas podem ser agudas, crônicas ou drenantes. Com relação ao rompimento das estruturas, ela pode ser classificada como abertas ou fechadas, tá? Uma ferida aberta, pessoal, ela não tem aproximação de borda, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma ferida aguda aberta, tá? Ferida fechada, ela tem aproximação de bordas, né? Pode ter sutura, tá? Então, assim, uma mesma ferida, pessoal, não confunda, tá? Uma mesma ferida, ela pode ser uma ferida aguda que tá aberta, né? Ela pode ser uma ferida crônica aberta, ela pode ser uma ferida aguda fechada, tá? Por exemplo, um corte cirúrgico, né? Ela é uma ferida, né, aguda, mas fechada. Por quê? Porque tem sutura ali aproximando aquelas bordas ali, tá? Então, quando um corte, né, uma ferida, ela não tem aproximação de bordas, ela não tem sutura, é uma ferida aberta, tá? Ó, aqui na imagem dá pra gente identificar bem, tá? Uma ferida aberta tem as bordas da pele afastadas, né? Ou seja, né? Aqui nesse exemplo aqui, ó, as bordas afastadas, né? Não tem, pode ser que tenha tecido necrótico, né? Pode ser bordas infectadas com crosta granulosas e epitelizadas, tá? Aqui tem um exemplo clássico de uma ferida aberta, tá? As bordas não se aproximam, tá? Já uma ferida fechada, pessoal, as bordas são juntas, né? A gente já consegue identificar a sutura aqui, tá? Com relação à profundidade, pessoal, a ferida também ela pode ser superficial ou profunda total, tá? Pessoal, então lembre que a mesma ferida ela pode ser aguda, ela pode ser aberta, ela pode ser fechada e ela pode ser superficial profunda, tá? Numa mesma ferida, tá? Então, pessoal, a gente tem que saber identificar e classificar um tipo de uma ferida, entendeu? Quando eu olhar para uma ferida, eu já tenho que saber identificar se ela é uma ferida aguda, se ela é uma ferida crônica, né? Se ela é uma ferida aberta, se ela é uma ferida fechada, e eu tenho que saber identificar qual que é a profundidade dessa ferida aí, né? Se é superficial, ou seja, quando a ferida ali, o seu leito, ele atinge somente até a dérmica, né? Até a derme. Se é uma ferida profunda superficial, ou seja, ela já atingiu o subcutâneo, né? Já chegou até a derme ali, né? Ou ela pode ser uma ferida profunda total, que você já consegue visualizar os músculos, os tendões, tá? Outras estruturas ali, tá? Conseguiram entender como é que a gente classifica uma ferida, tá? É igual eu falei, pessoal, qualquer pessoa vai conseguir fazer um curativo, mas o que vai me diferenciar das pessoas leigas é eu conseguir ver uma ferida, né? E eu conseguir classificar essa ferida. Ó, aqui nessas imagens a gente consegue identificar uma ferida bem superficial, né? Que a gente tem um hematoma, né? Pequenos ralamentos, pequenos ferimentos, né? Aqui então se classificaria como uma ferida superficial, né? Já aqui, pessoal, a gente tem uma ferida profunda, né?
Só pra gente ver, ó, uma ferida crônica, né? Porque com certeza essa ferida aqui, ela já tem um curso mais antigo, né? Então tá, vamos lá classificar essa ferida aqui, tá? Uma ferida crônica, né? Aberta, né? Porque ela não tem as bordas justapostas, né? E profunda, e superficial profunda. Por quê? Porque a gente não está conseguindo visualizar nem osso nem tendão aqui, né? Só o subcutâneo, tá? Então, mais uma vez, ó, essa ferida aqui, tá? Uma ferida crônica, né? Uma ferida aberta, né? E profunda, superficial, tá? Então é assim que a gente classifica uma ferida, né? É dessa forma que vocês vão ter que ver, né? E conhecer como é que é essa ferida aí, tá? Ainda tem, pessoal, a aparência da ferida, né? Que a gente ainda tem que classificar como é que tá essa aparência aí, né? Classificação geral de feridas abertas que cicatrizam por segunda intenção. São classificadas segundo a sua aparência, tá? Então uma ferida, ela pode ser uma ferida crônica, uma ferida aberta, né? Uma ferida superficial profunda de aparência necrótica. Conseguiram entender, né? Como é que é? Então, quando que é uma ferida necrótica, pessoal? Ela vai ter presença de placa necrótica, né? Aquela placa dura, né? Aquelas escaras, ou seja, aquele tecido necrosado, tá? Então, sempre quando eu ver uma ferida, né? Escura, né? Com aquele esfacel amarelado ali, é uma ferida que está necrosando, né? Uma ferida que tem início, né? Que está iniciando aí uma perda de tecido, tá? O que significa uma ferida que tem crosta, né? Que já tem tecido necrosado, que já tem escara, pessoal? Não está chegando circulação ali naquele local, tá? Então, é uma ferida necrótica, né? Uma ferida infectada, né? Presença de processo inflamatório e exudação superativa, tá? Então, assim, uma ferida infectada, pessoal, é aquela ferida que já tem pus, né? Já tem exudado, né? Às vezes é um exudado sanguinolento, sero sanguinolento, tá? Então, com certeza tem processo infeccioso ali, tá? Uma ferida com crosta, né? Exudação que solidificou, né? Ou seja, ela estava cheia de infecção, né? Cheia de micro-organismo, né? Não foi tratado, né? Todo aquele micro-organismo ele se solidificou, né? Virou aquela crosta grossa, aquela crosta escura ali, tá? Então é por isso que a gente tem que tirar aquilo ali, né? A gente tem que tirar aquele material escuro, aquela crosta que tá ali, tá? É uma ferida granulada, né? Formação de tecido novo e angiogênese e matriz de colágeno. Pessoal, quando eu identificar, né, um tecido de granulação, que é esse aqui, tá? Que é uma ferida que está granulada, a gente não mexe, tá? Ou seja, que é tecido vivo, né? Que já está acontecendo a migração de células, já tem tecido novo, né? Ou seja, as células epiteliais já estão formando o processo de cicatrização aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente não mexe nela, tá? Que é o próximo passo aqui, tá? Ferida epitelizada, tá? Então já tem formação de tecido novo, já tem formação de vasos novos, né? Migração de células epiteliais, entendeu? Então tecido de granulação, né? E ferida epitelizada a gente não mexe, a gente não vai esfregar, tá? Agora, pessoal, quando eu identificar, né? Uma ferida aberta, nesse caso aqui, ó, uma ferida aberta que está necrótica, que está infectada, que tem crosta, eu vou lavar com soro, eu vou esfregar bem, eu vou colocar força, né? Ou seja, com certeza que já tem aquele esfacelo, aquele tecido amarelado, então a gente mexe, a gente pode tirar, tá? Agora, tá? Não confunda, quando tiver um tecido de granulação, né? Uma ferida que está epitelizada, que está rosada, né? Ela já está cicatrizando, ela já está indo para a cura, eu não vou esfregar esse tecido aqui, tá certo? Quando que eu vou mexer nesse tecido? Igual eu falei pra você, né? Às vezes é uma ferida aberta que já tem pus, né? Que já tem aquela fibrina, sabe? Aquele tecido amarelado, então que eu vou mexer, tá? Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho essa ferida nesse aspecto aqui, a gente vai entrar aqui com pomada, a gente vai entrar com colagenase. Colagenase, ela vai soltar todo esse esfacelo aqui, toda essa fibrina, né? E a gente pode retirar, tá? Aqui a gente já tem tecido de granulação, tecido novo, já tem epitelização, já aconteceu toda a angiogênese, né? Criação de novos vasos e chegou o que? Na cicatrização, tá? Então, tecido amarelado, tecido necrosado escuro, eu vou mexer, eu vou lavar, eu vou esfregar, tá? Tecido vermelho vivo, meio rosado, né? Ou seja, aquele tecido granuloso e granulação, eu não vou mexer, tá? Agora, pessoal, a gente pode classificar as feridas também levando em consideração a presença e seu aspecto, tá? Vocês estão vendo que é um pouco complexa a questão do curativo, né? Às vezes a gente pensa que é bem simples fazer um curativo, pessoal, mas não é, tá? Curativo é perigoso, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber classificar, eu tenho que saber identificar um curativo, né? É isso aí que vai me diferenciar como profissional da saúde de outras pessoas que são leigas, tá?
Então, classificação segundo a cor, né? Quando eu tiver, né, essa ferida amarelada aqui, ó, vocês estão vendo que tem fibrina aqui, esse tecido amarelado, né? O que que vai me indicar aqui, pessoal? Presença de exudado ou secreção, presença de processo inflamatório, né? É uma ferida que tem necessidade de uma limpeza profunda, uma limpeza bem minuciosa, né? Com certeza tá cheio de exudado, né? Já é uma ferida profunda em sua espessura total, né? Então, assim, né? Tecido amarelado significa que tem fibrina, pessoal. A fibrina é o que, né? É excesso de exudado ali, né? Tá tendo presença de secreção demais ali, tá formando aquele tecido, né? Então a gente tem que tirar esse tecido aqui, tá? Amarelado aqui, né? Nesse tecido rosado aqui a gente não vai mexer, tá? Só nesse tecido amarelado aqui, tá? Mexer, pessoal, quando eu falo mexer, ou seja, eu não vou esfregar, eu não vou fazer nenhuma força brusca ali não, tá? Agora aqui, nesse tecido amarelado a gente tem que tirar, tá? Por quê? Porque é fibrina, tá? Exudado fibrinoso. Passagem de proteína plasmática pela parede do vaso, tá? Então, né, significa que ele está cheio de proteínas, ou seja, as proteínas tentaram combater, né, aquela ferida, aquele micro-organismo, não conseguiram, né? E vai ficando, e vai juntando ali, né? Vai juntando ali na parede do vaso, aquele tecido amarelado ali, tá? Então, pessoal, essa fibrina, né, que a gente fala, que junta ali, é uma proteína, né? Uma proteína insolúvel, que se forma durante o processo de coagulação. Na ferida se apresenta aderida aos tecidos e tem cor embranquiçada ou amarelada, tá? Então, a gente tira toda essa fibrina a gente tem que retirar porque ela não deixa a ferida sarar, né? Não deixa criar tecido novo, não deixa ter a angiogênese ali, tá? Feridas com padrões mistos, né? São aquelas feridas infectadas, pessoal, infecciosas, né? Ou seja, tem exudado, né? Serosanguinolento, soropurulento, né? Serofibrinoso e fibrinopurulento, né? Ou seja, né? Tá cheio de micro-organismos ali, tá cheio de processo infeccioso, então eu vou ter que retirar, né? Todos esses líquidos, esse excesso de líquido, né? Esse excesso de sangue, de pus que tem ali naquela ferida ali, né? Coloração, né? Pode estar embranquiçada, amarelada ou esverdeada, né? Significa que tem algum processo infeccioso ali, né? Então, pessoal, a ferida ela não deve ter cheiro, né? Ela não deve ter essa cor amarelada, principalmente essa cor escura, né? Que significa o que? Necrose do tecido ali, né? Então, a ferida ela tem que ser inodora, ela não deve ter cheiro, tá? Classificação das feridas quanto ao seu formato e tamanho, tá? Então, o formato e o tamanho da ferida pode mudar, né, durante o processo de cicatrização. No início, quando retirar os tecidos necróticos ou desvitalização, a ferida pode aumentar de tamanho, tá? Então, o seu formato ele vai depender, né, de como que está o curso dessa ferida, né? Às vezes é uma ferida que está cheia de fibrina, cheia de necrose, né? Acaba que a fibrina, a necrose, ela vai mascarar, né, o real tamanho dessa ferida aí. E quando a gente tira, né, todo esse tecido que não tem mais vascularização, todo esse tecido necrosado, a ferida mostra realmente o seu verdadeiro tamanho, tá? Então é importante realizar a monitoração do tamanho, né, e formato da ferida para definir qual que é o curativo ideal, tá? Muito importante conhecer isso aqui, né? Eu identificar o tamanho, eu avaliar qual que é o tipo de tecido que está ali dentro, tá? Classificação da aparência da ferida. A aparência da ferida está relacionada com a etapa de cicatrização, né, ou com uma complicação. Então vai depender muito do curso dessa ferida aí, né? Como é que está a evolução dessa ferida. As feridas abertas podem ser classificadas como necróticas, infectadas, com crosta, né? Pode ter feridas granuladas e epitelizadas. Lembrar que ferida que já está com tecido granulado e tecido epitelizado a gente não mexe, a gente não esfrega, né? Não precisa esfregar aquilo ali, não precisa fazer força, tá? Ressalta-se que algumas feridas podem pertencer a mais de uma categoria denominada de ferida mista, igual eu falei para vocês, tá? Agora, pessoal, a gente vai chegar, né, em lesões por pressão, tá? O que são lesões por pressão, né? Deixa eu procurar uma imagem aqui para vocês verem, tá? Lesão por pressão são esses grandes ferimentos aqui, tá? Quase sempre, pessoal, em pessoas que estão internadas, pessoas que estão acamadas há muito tempo, né? Idosos, tá? Então, o que vem ser essa lesão por pressão? Antigamente, a gente chamava úlcera por pressão, né? Hoje a gente não chama mais úlcera, a gente chama lesão por pressão, né? O que vem ser essa lesão, né? Um dano, né, localizado na pele, né, nesses tecidos moles, tá? Que ficam ali em contato com a proeminência óssea por muito tempo, tá? Então, assim, quase sempre elas estão relacionadas, né, com o dispositivo um artefato médico, né? Por exemplo, né, aquelas camas hospitalares, aqueles colchões, tá? Acaba que são muito quentes, né? A própria proeminência óssea do paciente, às vezes é uma pele que não está hidratada, né? Uma pele que está muito em contato ali com aquele colchão, tá? Então é isso aí que faz desenvolver essas lesões por pressão, né? O contato daquela pele com aquele colchão quente principalmente, tá? Então a lesão pode apresentar-se em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa, né? Muito dolorosa essas feridas, né? Dá muito trabalho pra gente, tá? Então assim,
A gente tem hospitais, pessoal, que tem controle de qualidade, né? Que tem certificado de qualidades que zeraram a lesão por pressão, né? O Dom Orione aqui em Araguaína, por exemplo, é um hospital, né? Eles conseguiram eliminar, né, a questão da lesão por pressão. Como é que a gente vai eliminar isso aí da minha equipe, né? Do meu ambiente de trabalho ali? Pessoal, a mudança de decúbito, ela ajuda muito, né? Aqueles pacientes idosos, né, acamados, que estão muito tempo internados, a gente tem que realizar a mudança de decúbito desse paciente todo dia. A gente tem que fazer a higienização da pele, tá? Então a lesão, pessoal, ela ocorre como resultado da pressão intensa e prolongada em combinação com o cisalhamento, né? Igual eu acabei de falar para vocês. Acaba que vai depender muito do estado nutricional dessa pessoa, vai depender do tempo de internação dele ali, tá? Então a tolerância do tecido mole à pressão, ao cisalhamento, pode também ser afetada pelo microclima, vai depender muito do clima também, né? Por exemplo, um quarto muito quente, né? Um quarto muito frio, vai depender tudo disso aí, né? A nutrição desse paciente, como é que tá, se ele está se alimentando bem, como é que tá, né? Sistema imunológico dessa pessoa, morbidades, né? Por exemplo, o paciente com diabetes, ele já tem essa predisposição, né? E pela sua condição também, né? Vai depender do grau ali, né, da doença, da condição patológica que esse paciente se encontra, tá? Lesão por pressão, ela tem estágios, tá? Então, qual é o primeiro estágio aí? Pele íntegra, né? Apresenta-se apenas com eritema, né, com esse avermelhado durante a pele, né? A pele ainda não rompeu, tá? Segundo estágio, né, já tem aqui uma perda de pele em sua espessura, né, a gente já consegue identificar a derme, né, aquele tecido rosado ali, né, o leito da ferida é viável, de coloração rosa avermelhada, úmida e pode também apresentar-se como uma bolha intacta, tá? Então aqui, né, o tecido adiposo e os tecidos profundos a gente ainda não consegue visualizar, tá? Que é o segundo estágio, tá? Terceiro estágio, pessoal, perda de pele em sua espessura total, na qual a gordura é visível, né? Então que já é um estágio muito avançado, né? A pessoa já perdeu muito tecido, tá? A gordura já é visível, tecido subcutâneo a gente consegue identificar, né? Frequentemente tecido de granulação está presente, tá? Esse tecido rosa aí, né? Esse tecido avermelhado já é o tecido de granulação aí, né? Esfacela e tecido desvitalizado pode estar presente, aquele tecido amarelado, né? A profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica, vai depender do local que essa ferida, que essa lesão foi criada, foi iniciada aí, né? Áreas com adiposidades significativas podem desenvolver lesões profundas, podendo ocorrer o que, né? O descolamento e a formação de túneis, ou seja, aquelas feridas muito fundas, pessoal, muito profundas. A gente tem pacientes assim nesse caso, né? Acaba que são feridas que se você for colocar, né, quase toda a sua mão, quase seu dedo vai caber ali, né? Porque ele tem esse descolamento de tecidos aí, essa formação de túneis aí, ainda depende muito do local dessa ferida também, né? Estágio 4, pessoal, um estágio muito avançado, né? Já tem muita perda de tecido, né? Muito tecido necrosado aqui, né? Perda tissular, tá certo? A gente já tem formação de túneis cada vez maiores, né? E aqui a gente já consegue visualizar o que, né? Músculo, tendão, ligamento ou até mesmo osso, tá? Então, assim, é o último estágio, né? Um estágio muito avançado, muito difícil de se curar, né? Principalmente se for no idoso, um paciente acamado aí. Aí a gente tem esses 4 estágios, né? Mas temos também as que não são classificadas, né? Ou seja, aqueles feridas que têm perda da pele em sua espessura total, perda tissular na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque está coberto por esfacelo ou escara, né? Esse tecido escuro aqui, tá? Lesão por pressão tissular profunda, né? A pele está intacta, né? Ou não, né? Pode ser que não esteja intacta, né? Tem áreas localizadas persistentes de descoloração vermelha escura, né? Marrom ou púrpura que não embranquece, ou separação epidérmica que mostra a lesão com leito escurecido, tá? E também pode acontecer de ter aquela bolha escura, né? Aquele exudado sanguinolento, sero purulento, tá? Dispositivo médico, né? Essa terminologia descreve a etiologia da lesão, tá? A lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico resulta do uso de dispositivo criado e aplicações para os fins diagnósticos terapêuticos, tá? Membranas e mucosas, né? Lesão por pressão em membranas e mucosas é encontrada quando há histórico de um dispositivo médico no local do dano, tá? Igual eu falei para vocês. A gente, pessoal, tem que avaliar todo o histórico desse paciente aí, né? Às vezes é um paciente que está muito dia internado, às vezes é um paciente desnutrido, debilitado, né? A pele do idoso é diferente, pessoal. A gente tem que ter cuidado com a pele do idoso, então vai depender de quê, né? Anatomia, né? Do local que está em contato ali com aquele artefato médico, né? Essas camas de hospital, esses colchões são muito quentes, tá? Então essas lesões, né? A gente tem que ter muito cuidado, pessoal. Por quê, né? Se eu tô com um paciente, esse paciente começa
a desenvolver essas lesões por pressão, né? Ele vai dar trabalho para quem, né? Ele vai dar trabalho para mim, né? Porque eu que vou ter que estar ali, né? Vou ter que fazer curativos mais vezes, vou ter que realizar a mudança de decúbito mais vezes, tá? Então, assim, pessoal, uma das formas de prevenir essas lesões por pressão é o que? Mudança de decúbito, né? Vou ter que estar mudando esse paciente de posição, né? Mudar de decúbito é mudar a posição do paciente ali, né? Realizar a hidratação da pele desse paciente, tem que estar tendo cuidado de estar passando hidratante, né? Tá hidratando aquela pele ali daquele paciente, né? E sem contar na hidratação, né? E na nutrição desse paciente aí, tá? Então, pessoal, um conteúdo muito bom, um conteúdo muito importante, né? Aprendam sobre a questão de curativo, por quê? Porque vocês vão fazer muito, né? Igual eu falei para vocês, né? Se diferencie das pessoas leigas no curativo. Por quê? Porque qualquer pessoa, né, vai poder fazer um curativo. Mas o que vai diferenciar vocês é vocês conhecer a ferida, é vocês conhecer a anatomia, é vocês conhecer a fisiologia, né? Vocês saber classificar essa ferida aí, tá? Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Boa noite a todos, né? Nossa penúltima aula, né? Depois a gente vai finalizar o conteúdo de curativo e aí a gente vai fazer a nossa prova, tá? Então boa noite a todos. Essa foi a aula de hoje.